Momentos refletir, momentos da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar a respeito da fé. Lembrando que a fé é o firme fundamento, como sendo o combustível do cristão. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Pastor José de Camargo, é um prazer estar convosco nesta hora, neste momento, para trazermos até você a declaração da palavra de Deus. A declaração que é a fé, sendo a fé o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Assim, entendemos que isto é a descrição do escritor aos Hebreus concernente à fé. A fé verdadeira. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Entendemos que ele apresenta esta descrição usando um estilo poético a fim de enfatizar o significado imbalável da genuína fé em Deus. Assim entendemos que o autor bíblico fala ousadamente que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. Em um capítulo onde ele constrói um registro maravilhoso e, além do mais comovente, sobre o testemunho da fé dos antigos, ou seja, a fé dos santos do Antigo Testamento. Este capítulo geralmente é chamado de a Galeria dos Heróis da Fé. Em cada exemplo empregado, ele fornece provas práticas e reais de como a fé, como firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não veem, se manifestou. Assim também, ao se manifestar, orientou a vida daqueles crentes fiéis que serviam a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A palavra fé na Bíblia possui uma aplicação bastante ampla e se apresenta em muitos aspectos. Ao apresentar em muitos aspectos, nós vemos que quando o autor bíblico descreve ou escreve que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ele tem uma mente a verdadeira fé em seu aspecto de enfatizar a confiança inabalável na palavra de Deus. Aquele que possui esta fé verdadeira vive em total comprometimento com as promessas divinas de Deus. Aleluia. Entendemos, amados irmãos, assim como muitos interpretadores da Bíblia dizem que a fé descrita pelo escritor aos Hebreus inclui a convicção mais sólida possível, a segurança dada por Deus acerca de uma realidade futura. Assim também, como muitos escritores, diz que a verdadeira fé bíblica é uma obediência confiante à palavra de Deus, apesar das circunstâncias, e também é consciência. Sabemos mais sobre o significado bíblico da fé. Nesta frase, a fé, sendo ela o firme fundamento das coisas que se esperam, entendemos a expressão firme. Firme fundamento traduz um termo grego que significa literalmente servir de âncora ou sustentar. Assim, também este termo pode ser traduzido como certeza ou confiança. Por isto,
Algumas versões bíblicas também trazem a tradução: a fé é a certeza das coisas que se esperam, ou seja, ter a convicção que por intermédio da fé vamos alcançar o impossível. De outro modo, podemos dizer que a fé também ela é o alicerce, sendo o sustento da segurança das coisas que se esperam, a luz das promessas de Deus revelada em sua única palavra. Uma das mais belas reflexões sobre o que pode ser a fé genuína. A fé genuína é aquela registrada nos textos sagrados da palavra de Deus, que fala a respeito de muitos homens que, por intermédio da fé, conquistaram a vitória diante da presença de Deus, ou na presença de Deus. Escute, amados, a verdadeira fé é o conhecimento e a convicção de que tudo que Deus revela em suas palavras é verdade. É também uma certeza profunda de que não somente outros, mas nós também, tive e teremos nossos pecados perdoados por Jesus Cristo, nosso Salvador. Estou em paz com Deus, recebi a salvação, e estes são os dons da graça absoluta obtido para nós por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Assim, esta fé verdadeira, ela é criada em nós pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo por meio do Evangelho da Graça. Assim também a fé é a prova das coisas que se não veem, imediatamente após dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Assim nós entendemos que o escritor bíblico completa dizendo que a fé é a prova das coisas que se não veem. São duas expressões de uma mesma declaração de que a fé é o firme fundamento. São duas sentenças paralelas que dizem as mesmas coisas. A palavra prova traduz uma palavra grega que transmite o sentido de persuasão íntima, ou melhor, convicção interior. Então a frase "a prova das coisas que se esperam", ou prova das coisas que se não vê, quer dizer que a fé é a convicção de fatos que se não veem. Assim, muitos escritores bíblicos dizem que esta fé é aquela convicção íntima dada por Deus de que Ele cumprirá as suas promessas e o que prometeu. Assim, a fé permite compreender o que Deus faz e ver também que os outros não são capazes de enxergar. Somente aqueles que têm uma fé verídica, real, e a possibilidade de crer e acreditar nos mandamentos de Deus e nas promessas de Deus, somente estes podem enxergar e ver com mais clareza o operar de Deus por intermédio da mesma fé, sendo ela o testemunho e a prova das coisas que se esperam. Uma excelente explicação do significado da fé dá para nós a declaração de que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, sendo a mesma prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pode ser entendida numa interessante frase de um escritor que diz que a fé permite aquele que crê tratar tudo sobre o futuro como presente e o invisível como o visível. Glórias seja dado ao nome. Assim, somente a fé verdadeira é capaz de enxergar no futuro as coisas que no presente não se veem. A fé genuína é a prova das coisas que se não veem, porque ela está fundamentada nas promessas do Senhor Deus. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. Assim como muitos explicam que esta fé, ela é a questão, lembrando que pela fé, Noé, o servo de Deus, viu o julgamento vindouro.
assim como Abraão viu a cidade futura, como José viu o Egito, e Moisés viu a Deus, por intermédio da fé. O que são as coisas que se esperam e as coisas que se não veem? A fé é o firme fundamento, ou a certeza das coisas que se esperam. O que você tem esperado por intermédio da fé? O que você tem buscado por intermédio da fé e nunca tem desistido e nunca tem cansado de buscar, de pedir, de clamar? Você colocando isto na tua mente, do teu raciocínio, você começa a orar, a crer e a confiar. E de repente você começa a enxergar, pelo olho da fé, tudo aquilo que Deus tem prometido e você vê nitidamente cumprindo na sua vida. Isto significa fé, como sendo ela o firme fundamento das coisas que se esperam. Estas coisas são todas aquelas coisas que estão fora dos nossos limites. Louvado seja Deus. Assim como muitos dizem que as coisas que se esperam e as coisas que se não veem são aquelas que pertencem ao nosso futuro e estão no plano e no propósito de Deus. Porque com o tempo se tornarão presentes, se tornarão realidade. Mas não somente estas coisas do presente, certamente aquelas do passado que estão além de nosso alcance, pertencem também às coisas que se esperam e às coisas que se não vê. Porque pela fé o crente dos Antigos Testamentos, dos antigos mundos, alcançaram e receberam as promessas de Deus. Eles chegaram à gloriosa promessa do reino de Deus através da pessoa de Moisés. Chegaram a ver a terra da promessa, a terra prometida. Mas eles não viveram para ver a concretização da promessa. Para eles, eram coisas futuras. Porém, é igualmente pela fé que hoje os crentes em Cristo reconhecem que o Cristo que veio ao mundo é o Filho de Deus. Por intermédio da fé, temos recebido o Senhor Jesus, recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Louvado seja o nome de Jesus. Então, no atual estágio da história da redenção, estas coisas são coisas que pertencem ao passado e ao presente. Cristo já veio ao mundo e agora os crentes desfrutam das bênçãos presentes, decorrente de sua obra vicária, da sua obra redentora. Alcançamos o redimento e somos agora chamados filhos de Deus pelo sacrifício de Jesus, um dia feito na cruz do Calvário. Contudo, também entendemos que é pela fé que olhamos para o futuro, com a inviolável segurança de que em breve o reino de Deus se manifestará em todas as suas plenitudes e viveremos para todo sempre com nosso Senhor Jesus Cristo na cidade celestial. Cristo virá mais uma vez e é pela fé que podemos vislumbrar esse dia que ainda não chegou e ter a certeza de que tudo isto se realizará. Sim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, sendo ela a prova das coisas que se não vê. Vamos, por intermédio da fé, acreditar, crer que Deus é maravilhoso para concretizar em nós tudo aquilo que nós desejamos e alcançamos por intermédio da fé. Que esta palavra, ela tenha um livre efeito sobre a tua vida, sobre a tua alma. Que por intermédio da fé você seja abençoado por Deus neste momento. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e que a paz do Eterno esteja sobre ti, hoje e sempre.